Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, usa-nos para transmitir a Tua mensagem, a Tua vontade e o Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. O nosso tema de hoje é as prioridades da igreja. Está em Mateus 10, 8, que diz: curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai os leprosos, expeli demônios, de graça recebeste, de graça dai. Está em Mateus 10, versículo 8. Antes de começarmos esta parte, gostaria de falar uma coisa muito importante. Às vezes a mensagem é pregada e as pessoas que estão ouvindo, elas falam: não sei quem que deveria estar aqui para ouvir esta mensagem. Essa pessoa está cometendo um erro, por quê? Porque o Espírito Santo, ele é Deus. Quando ele entrega a mensagem ao pregador, ele sabe quem vai estar ali para ouvir a mensagem. Porque Deus é onisciente. Ele sabe quem vai ouvir aquela mensagem, quem vai ao culto, quem vai àquela reunião. Então, a mensagem não é para aquele que não foi, é para aquele que está ouvindo. E quando a pessoa fala isso, que o outro que não veio é que deveria estar ali para ouvir esta mensagem, é porque essa pessoa não conhece as Escrituras, como diz Jesus Cristo. Em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. E também quando é pregada uma mensagem, se você não está cometendo aquele erro, essa mensagem não é para você. Quando fala não furtar, e você não furta, a mensagem não é para você. A mensagem é para aquele que está ali e comete este pecado de furtar. Então você deve analisar uma mensagem como ela estivesse sendo dirigida a você. Se você estiver errado, você se conserta. Senão, você pode ficar tranquilo, que Deus está falando com outra pessoa que está ali. Então, algumas igrejas esqueceram das palavras de Jesus. Quando falamos algumas igrejas, você deve analisar se a sua igreja está neste contexto. Se ela esqueceu as palavras de Jesus. Se tua igreja vive dentro da palavra, esta mensagem não é para ela. Então, algumas igrejas montaram uma estrutura tão grande financeiramente que fica difícil de ser sustentada. Todo dízimo e oferta que entra não tem condição de sustentá-la. Por quê?
porque alguns pastores, bispos, apóstolos têm altos salários que levam mais do que a metade que entra de dízimos e ofertas. Então, os enfermos, os pobres, os necessitados, os órfãos, as viúvas, os desempregados e tantos outros são deixados de lado. Deveria ser a segunda prioridade da igreja. Olhar por estas pessoas. A primeira prioridade da igreja deveria ser pregar o evangelho a toda a criatura, como foi a ordem de Jesus na grande comissão, que diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus nunca prometeu que seria fácil. Ele prometeu que estaria conosco. Sabe por que estas coisas acontecem? Os pobres, os endemoniados, os desempregados, os órfãos, a viúva e os necessitados dão trabalhos e despesas. É muito mais fácil mandar um missionário para o campo, dar a ele 2 salários mínimos e dizer: se vira. É o que acontece hoje em dia. O missionário que está no campo com sua família é o que tem o menor salário nas igrejas. É o que enfrenta mais dificuldade no campo. É o que passa por situações inesperadas. E é o que tem o menor salário. E aí as pessoas que dão 10, 20, 100 reais, elas estão fazendo uma parte da missão, que é sustentar o missionário. Mas na sua vida como cristão não membro de igreja, ela coloca a Bíblia 2 ou 3 vezes por semana debaixo do braço, vai a um culto ou uma reunião e não olha para os lados e vê a situação dos que estão ali perto dela, dos seus vizinhos, das pessoas, de todos aqueles que necessitam ouvir da palavra de Deus e não são ouvidos. Não ouvem. Pessoas que estão ao seu lado todos os dias, mas ela não prega, não testemunha e às vezes até dá um mau testemunho. E isso é o que tem acontecido com muitas pessoas que estão nas igrejas. Mas acham que
mandou 50, 100, 200, R$ 1.000 para o missionário, elas fizeram a parte dela. Elas fazem jejum para buscar os seus próprios interesses. Com certeza a Bíblia diz que isso não agrada a Deus. Em Isaías 58, fala sobre o verdadeiro jejum, que diz assim: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Têm prazer em saber o meu caminho, com o povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não levas em contas. Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses, exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para feridas com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que um homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco, estenda debaixo de si pano e saco e cinza. Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável do Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, deixe livres os oprimidos e despedace todo o jugo. Portanto, não é que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do seu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então, quando clamares ao Senhor, te dirá, gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltem. Isso do versículo 1 ao versículo 11. Então, o verdadeiro jejum que Deus quer é este: que nós olhemos pelos necessitados, repartamos o nosso pão, olhamos por aquele que está nu, e isso lembra o que Jesus falou em Mateus 25, quando ele fala que
os justos ouvirão no dia do juízo o seguinte. Mateus, capítulo 25, sobre o grande julgamento, a partir do versículo 31, que diz: Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porás as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vindes benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro te hospedamos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos visitar? O rei respondendo lhe dirá: em verdade, vos afirmo que, sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste me ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo, que sempre que deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, esse texto de Mateus 25 é quase idêntico ao de Isaías 58. Então, Jesus aqui, ele está falando para aqueles que viveram a sua vontade e aqueles que foram negligentes, aqueles que ouviram a sua voz, mas não praticaram. Este lhe fala: apartai-vos de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mas aqueles que viveram o Evangelho, ele diz: vinde, possuís o reino por herança. E as pessoas nem sabem o que fizeram, nenhum nem outro. Um foi negligente e o outro
fez aquilo que o mestre mandou. Então a Bíblia ela é muito clara quanto muitas coisas. A salvação é de graça, mas o cristão ele deve viver uma vida dentro da vontade de Deus. Fazer aquilo que Jesus Cristo ordenou e fez. Priorizar a pregação do Evangelho e a ajuda aos pobres e necessitados. Vamos orar. Nosso amado Pai eterno, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te pedimos que tu nos erga, Pai, que não sejamos servos negligentes, que olhamos à frente, somente para a frente, e não vejamos as necessidades do nosso próximo, se podemos ajudar ou não. Como igreja, seremos mais fortes se usarmos o dízimo e a oferta para realizar os teus mandamentos, Pai. Para realizar a tua vontade e dar frutos que glorifiquem o teu nome. Olha por esta pessoa que está ouvindo esta mensagem, que ela possa acordar, Pai, para a verdade. Que as igrejas possam acordar para a tua palavra e se voltarem a fazer boas obras, Pai. Não porque ganharemos alguma coisa, porque o mais importante tu já nos deste de graça, que é a salvação, Pai. Olha por esta pessoa que está ouvindo esta mensagem, supre as necessidades dela. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus todo-poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do